e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada, dia 5/11/2024. Nós estamos aqui mais uma vez, irmãos, para mais um estudo bíblico da palavra nessa noite abençoada de hoje. Aqui quem fala é pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E mais uma vez, nós estamos aqui para louvar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para o reino da luz virá. Para o reino da luz virá. Para o reino da luz virá. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Se nós conhecermos a verdade, né, nós vamos ser transportados para o reino do Filho amado. Amém? Glória a Deus. Vamos dar início a mais essa aula. Mas antes vamos estar fazendo aqui uma oração, agradecendo ao Senhor por essa rica e oportunidade, essa rica e maravilhosa oportunidade nessa noite, né? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, meu Deus, nessa noite nós te agradecemos, nós louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós te damos a honra, o louvor e a glória nessa noite de hoje. Pai, seja a ti dado todo o louvor, porque só o Senhor é merecedor, Pai. Quero te apresentar aqui esse estudo bíblico da palavra nessa noite de hoje, essa missão a qual o Senhor tem colocado diante de nós, meu Deus, que seja feito segundo o teu querer, que seja feito segundo a tua vontade, que essa palavra venha alcançar vidas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha trabalhar nas mentes e nos corações através desse ensinamento maravilhoso e que através desse tema abençoado nós venhamos ser curados nessa noite de hoje, Pai, e a honra, a glória e o louvor nós te damos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe todos os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus, os irmãos dos outros ministérios também que nos acompanham. Deus abençoe a vida de cada um através dessa ferramenta que Deus colocou nas nossas mãos, que são essas lives do estudo bíblico da palavra. E nós já vamos dar início ao estudo bíblico e já vou estar colocando o tema aí na sua tela nessa noite de hoje, amém? Só preciso aqui de uma orientação, irmãos. Quem puder responder aí se o som tá bom ou se tá dando alguma falha, os irmãos me respondam aí, para nós estarmos regulando aqui da melhor maneira. Pedro, me fala aí, me dá uma direção, porque eu dei uma mexidinha aqui na mesa, né? Mas vamos aqui para mais esse estudo bíblico e já está aí na sua tela a lição de hoje.
Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2024, que tem como tema central as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E a lição de hoje é a lição número 6, que tem como tema também a promessa de cura divina. Amém? Glória a Deus. Os irmãos já estão respondendo aí que tá bom som, né? Graças a Deus, irmãos. Procuramos sempre melhorar aqui, né? Para ficar um estudo abençoado para as nossas vidas. Nosso irmão Hélio já está aí, né? Deus abençoe o irmão Hélio e toda a família. Meu filho, né? Minha filha, minha esposa estão aí também, em nome de Jesus Cristo. Os outros irmãos vão aparecendo aí, né? No decorrer da live. Creio que tem mais irmãos aí. Coloque o comentário, irmãos, que às vezes eu não vejo. Se colocar o comentário fica mais fácil da gente ver aqui. E nós vamos estar abençoando cada irmão em nome de Jesus. Então essa é a lição de hoje, a promessa da cura divina. Está precisando de cura em alguma área da sua vida? Todos nós precisamos, né? Então nós cremos que através dessa lição nós vamos receber essa cura. Vamos lá para o textuário. O textuário já está aí na sua tela. Está em Isaías capítulo 53, versículo 4, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, versículo 4. Diz aqui, né, que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Vamos aqui para a verdade prática. Já vou estar colocando a verdade prática aí, que diz: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Amém? Deus fiel e maravilhoso, né? Vamos aqui para a leitura bíblica que você vai estar lendo na sua casa. Leitura bíblica se encontra em Isaías, capítulo 53, versículo 1 ao 5, Mateus, capítulo 8, versículo 14 ao 17 e Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Temos aqui a introdução. A introdução da nossa lição diz nessa noite: na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra, efetivada por ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição, veremos que no plano divino o Senhor, nosso Deus, desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Nossa missionária Rita já está aí também, né? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Vou tomar um chazinho aqui, irmãos. Então veja que nessa introdução, nós já vemos aqui que a obra de salvação operada por Jesus foi uma obra completa. Quando nós falamos de uma obra completa, é porque Jesus ele deseja nos salvar em todas as áreas das nossas vidas. A salvação de Jesus, irmãos, ela é completa. Ele nos salva das dores, ele nos salva das enfermidades, ele nos salva do nosso próprio entendimento, ele nos salva do orgulho, ele nos salva da inveja, ele nos salva das mazelas deste mundo, ele nos salva do mal deste mundo e ele nos salva até mesmo do mal que ficou alojado nos nossos corações quando o pecado veio sobre essa terra. Então, o desejo de Jesus é nos salvar por completo, espírito, alma e corpo. Por completo, Deus ele deseja nos dar essa salvação. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele concretizou esse plano divino. Então o desejo dele, como nós vimos aqui no final, é nos dar alívio do sofrimento. Jesus Cristo mesmo diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É desejo de Jesus também nos curar das enfermidades também, amém? Vamos aprender mais sobre isso nessa aula de hoje. Já vamos aqui para o tópico 1, que tem como título a promessa bíblica da cura divina. Subtópico 1, a profecia messiânica de Isaías 53. A leitura bíblica é em Isaías 53. É importante que todos já tenham lido, né?
E quem não leu, depois faça a leitura também. É onde diz que Jesus verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Daqui a pouco vamos ler um trechinho, né? De alguns trechos aqui da leitura bíblica em classe. Nossa irmã Irenilde já está aí também. Deus abençoe, diaconisa Irenilde, toda a família, em nome de Jesus. Então veja, irmãos, a profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, tanto o sofrimento físico quanto espiritual, e por isso a obra de salvação é completa. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus, Mateus 8, versículo 17. Por isso podemos afirmar que Jesus salva e cura. Temos aqui a primeira referência dessa noite, que eu já vou ler para os irmãos, antes de nós comentarmos algo aqui. A primeira referência eu já vou pôr aí na sua tela, que está em Mateus, capítulo 8, versículo 7. Olha só. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Irmãos, a Bíblia narra um episódio onde Jesus ele curou a sogra de Pedro. Quando Jesus ele curou a sogra de Pedro, Jesus ele falou: isso é o cumprimento da palavra que tem lá no livro de Isaías, onde diz que certamente ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Então veja, irmãos, que Jesus citou aquele versículo de Isaías, e Jesus estava dizendo: aquilo que Isaías disse é uma profecia, que também é vontade de Deus curar as nossas enfermidades também. Porque senão nós iríamos pensar que Jesus ele só veio para curar a nossa alma, o nosso espírito, nos curar espiritualmente, né? Mas é da vontade dele também nos curar fisicamente. Agora é importante destacar o seguinte: Jesus ele pode curar todos. Jesus ele pode curar todos. Mas nem sempre ele vai curar todos. Porque às vezes Deus pode ter até um propósito também na enfermidade, irmãos. Eu sei que isso é meio duro de ouvir, né? Mas é a verdade. Às vezes Jesus tem um propósito também na enfermidade para realizar a obra dele. Certa vez tinha um cego, né? E os discípulos ficaram ali perguntando para Jesus: quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? E Jesus falou: não foi nem ele e nem os pais deles que pecaram. Essa enfermidade é para que se manifeste a obra de Deus. Então tá vendo que até na enfermidade Deus ele pode ter um propósito? Muitos vão ser curados, outros não vão ser. Nós já temos casos até de cristãos que morreram por causa de enfermidade. Isso não tem como a gente negar. Mas a vontade de Deus é curar todos. E o nosso papel é clamar por essa cura. O nosso papel é clamar, irmãos. O nosso papel não é duvidar, o nosso papel é ter fé. O nosso papel é clamar pela cura. Então nunca desista. Você que precisa de uma cura, não importa a área que seja, nunca desista da sua cura, sempre clame a Deus. Nossa irmã Nilde Villanova, né, está aí também. E a irmã Ângela dos Reis está aí também. Deus abençoe também, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor, a mãe da missionária Rita. Sim, nossa irmã Ângela é a mãe da missionária Rita, né? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, dito isso, é muito importante, né, a gente destacar que Jesus, ele pode curar todos. Nem sempre ele vai curar todos, mas ele tem o poder de curar a todos. Glória a Deus. E esse versículo aqui que eu coloquei na tela para os irmãos, vou até repetir ele aqui. Eu tenho um testemunho aqui rapidinho, irmãos, para contar, né? Que nós não vamos nos alongar muito, não. Mas eu tenho um testemunho rapidinho, irmãos, que certa vez eu estava precisando de uma cura. Eu estava ali, né, há vários meses com enfermidade, que era uma tosse, né? Todo ano eu sentia essa tosse, todo ano. Era só chegar a época do meu aniversário, aí eu começava aquela tosse seca, aquela alergia, né? Rinite, eu juntava um monte de coisa. E eu tinha que fazer as programações no rádio. Os irmãos que acompanhavam a Rádio Resgate lembram, né? Eu fazia a programação no rádio e essa tosse me atrapalhava muito. Muitas vezes eu chegava lá na rádio e não podia nem ligar o ar-condicionado, porque se ligasse ficava ruim, né? E eu precisava de uma cura. Nossa irmã Ivete também está aí, né? Deus abençoe a irmã Ivete, né? Seu esposo também.
Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, irmãos, olha só, eu precisava dessa cura e essa tosse, essa garganta irritada atrapalhava muito eu fazer a programação na rádio. E certo dia eu estava bastante enfermo, estava ali precisando mesmo de uma cura. E lá no meu trabalho eu orei a Deus, me aquebrantei bastante, orei e falei: Senhor, hoje eu tenho que fazer a programação. Senhor, me dê a cura, me cure dessa enfermidade. E aí eu cheguei na rádio. Mesmo assim eu falei: Senhor, mas ainda assim eu vou fazer a sua obra. E aí eu cheguei na rádio. Na rádio, pouco antes de eu entrar no ar, eu fechei meus olhos, eu orei a Deus. E ali tinha um copinho, na rádio ali tinha um copinho com vários versículos bíblicos. Tinha vários versículos ali, né? Nos papelzinhos, nesse copinho. E ali eu orei a Deus e falei: Senhor, me dê uma palavra nesse dia de hoje. Depois da oração eu pedi isso. E a palavra que Deus me deu foi essa que eu vou colocar novamente aí na sua tela. Olha só a palavra que Deus me deu, irmãos. Vou colocar aí na sua tela. Mateus 8, versículo 7. Deus, o papelzinho que eu peguei, saiu essa palavra. Ó. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Foi a resposta que Deus me deu, irmãos. Lá na hora, quando eu fui fazer a programação. E esse dia foi interessante que vários ouvintes começaram a ligar na rádio pedindo oração na área da saúde. E nesse dia eu até pensei: meu Deus, eu estou precisando de cura e Jesus aqui quer me usar para curar outras pessoas? Como é que é isso, né? Mas aí, irmãos, eu orei por essas vidas também. E aí, depois de alguns dias, o próprio pastor, né, Everaldo, lá da rádio, ele falou: William, várias pessoas ligaram aqui dizendo que receberam a cura durante a programação, durante a oração ali, eles receberam a cura. Então veja como Deus faz as coisas. Eu precisava de uma cura, eu orei, eu clamei pela cura, e mesmo no momento ali, quando eu ainda estava recebendo essa cura, porque eu não fui curado ali na hora automaticamente, mas mesmo naquele momento, Deus ele quis me usar para curar outras pessoas também. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Não importa o que você esteja passando, mesmo que você não tenha recebido sua bênção ali na hora, continue fazendo a vontade de Deus, que a bênção vai chegar. Depois disso, irmãos, Deus ele foi me dando ali direções que eu tinha que seguir, porque não adianta só a gente pedir a cura para Deus, nós temos que mudar os nossos hábitos também. E aí, graças a Deus, para a honra e para a glória do Senhor, eu não senti mais essas coisas, né? Graças a Deus, eu fui curado para a glória e para a honra do Senhor. Amém? Achei importante dar esse testemunho para edificar a fé dos irmãos. E dito isso, nós já podemos avançar aqui para o subtópico 2, que está aí na sua tela. O cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus 8, versículo 14 ao 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos, e referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está lá em Mateus 8,17. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Aquilo que nós falamos no começo, né? Está aí confirmado, que quando Jesus citou Isaías, é porque ele estava falando, aquilo que Isaías falou é real. A vontade de Deus é trazer cura também dos enfermos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós temos aqui outro texto interessante para a gente ler, e eu vou botar aí na tela para os irmãos. Aliás, não é isso mesmo, vou colocar aí na tela para os irmãos outro versículo bíblico para nós estarmos comentando algo aqui importante. Olha só, está em Mateus capítulo 8, versículo 15. Aqui narra o episódio onde Jesus ele curou a sogra de Pedro. A Bíblia diz que Jesus ele foi até a casa de Pedro, onde estava ali sua sogra, e ele curou. A sogra dele estava ali com uma febre muito forte, né? E Jesus ele curou a sogra de Pedro. Diz aqui, ó: e tocou-lhe na mão e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Repare bem no finalzinho desse versículo. Aqui Jesus ele tocou na sogra de Pedro e a febre deixou a sogra de Pedro. Mas aqui diz que a sogra de Pedro se levantou e o serviu. Quem se levantou aqui, irmãos? Foi a sogra de Pedro. Levantou e serviu aqueles que estavam ali. Daqui nós extraímos uma lição.
Por que que Jesus ele quer nos curar? Jesus ele quer nos curar para que a gente venha servir os outros também. A sogra de Pedro foi curada e começou a servir aos que estavam ali. É para isso que Jesus quer trazer cura para a minha e para a sua vida, para que a gente possa servir. Do que adianta eu ser curado se eu não quiser ser usado por Deus também na cura de outras pessoas, para servir a Deus ou para servir a outras pessoas também, irmãos? O que adianta? Para que eu quero a cura? Vou querer a cura só para mim? Só para satisfazer ali a minha necessidade, mas não ser usado na obra do Senhor? A Bíblia fala de 10 leprosos que foram curados. Desses 10 leprosos que foram curados, apenas um voltou para agradecer. Muitas vezes acontece isso. Tem vidas que até recebem um milagre. Tem vidas que até recebem a cura divina, irmãos. Mas ficam com a cura só para ela. Depois que é curado, vira as costas para Deus, para a igreja, para o seu próximo. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos curados. E aí nós passamos a servir assim como fez a sogra de Pedro. Amém? Muito importante dizer isso. E aí nós já podemos prosseguir para o subtópico 3 que já está aí na sua tela. Aqui diz: os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com o azeite por parte dos ministros da igreja, e se fosse o caso, também acompanhada de confissão de pecados. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Nossa levita Maria Alice já está por aí também, né? Deus abençoe também, em nome de Jesus Cristo. Então, olha só que interessante, irmãos. A Bíblia fala, né, que se alguém está enfermo, pode chamar ali o ministro da igreja, o ministro vai ali ungir com óleo essa pessoa, vai fazer a oração e essa pessoa, pela fé, vai ser curada. Agora aqui é importante nós entendermos alguns princípios da palavra. Aqui Deus fala especificamente dos ministros orarem, mas, irmãos, qualquer cristão pode ser usado na cura. Lá em Marcos 16, versículo 15 em diante, a palavra de Deus fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais acompanharão aos que creem. Ali não está dizendo que os sinais acompanhariam só os pastores, só quem tem cargo na igreja, não. Acompanhariam a todos que creem. Aí fala: esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios. Em meu nome curarão enfermos. Então tá vendo que qualquer cristão... Jesus estava falando ali para quem? Para os seguidores dele. Para os discípulos dele. Então qualquer cristão pode ser usado na cura. Mas existem pessoas que têm o dom específico da cura, irmãos. Existem pessoas que recebem o dom de cura. E ali são pessoas que são mais usadas para curar. Pessoas que operam mais milagres no nome de Jesus, porque receberam o dom de cura. Agora eu quero fazer uma reflexão. Para que está servindo o dom de cura nos dias atuais na igreja? Para que está servindo o dom de cura? O dom de cura está servindo para os ministros irem nos hospitais, colocarem as mãos nos enfermos? Ou os ministros só estão usando o dom de cura, irmãos, para atrair pessoas para grandes eventos, para grandes congressos, atrair pessoas para a igreja? Para muitas vezes ali divulgar, para muitas vezes eles serem vistos, divulgados, ficarem famosos, ou encher a igreja, ou só em grandes congressos que estão usando o dom de cura? Será que é só em grandes eventos, grandes congressos que estão usando o dom de cura? Ou estão indo nos hospitais colocar as mãos sobre os enfermos? Ou estão indo nos evangelismos, nas ruas, orar pelas pessoas que estão enfermos também? Ou os ministros estão orando nas casas também, irmãos? Para que está servindo o dom de cura nos dias atuais? É só uma reflexão que nós queremos fazer, não é? Para a igreja atual, para todos nós. Então olha só que interessante, aqui nós queremos ler mais um texto para os irmãos entenderem algo importante também. Esse texto está aqui em Tiago. Deixa eu ver, eu não marquei aqui. Eu não coloquei, mas eu vou procurar aqui junto com os irmãos. Tiago, capítulo 5. Tem um texto interessante aqui, ó. Tiago, procurar junto com os irmãos aqui. Tiago, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 15.
e 16. Vamos ler o versículo 15 e 16. Diz assim, ó. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, olha que interessante aqui, irmãos. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui está falando só a oração de um pastor? Não, está falando da oração feita por um justo. Pode muito em seus efeitos. Orai uns pelos outros e sarareis. Aqui no versículo 15 fala, ó, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Irmãos, alguns princípios que nós podemos aprender aqui. Aqui diz que o ministro ele vai levar o óleo da unção, ele vai ungir as pessoas com óleo, mas não é o óleo que cura. O que falou nesse versículo? A oração da fé é que curará os enfermos. É a oração da fé, não é o óleo, irmãos. Então a Bíblia ensina sim unção com óleo, né, sobre os enfermos, mas a Bíblia ensina que não é o óleo que cura. O que cura é a oração da fé. Sobre a oração da fé, é importante que quem está orando tenha fé, mas é importante também que quem está recebendo a oração tenha até mais fé ainda. Sabe por quê, irmãos? A cura depende mais da fé de quem está recebendo a oração do que de quem está orando. Quem está orando também é importante, mas quem está recebendo a oração é importante, irmãos, que tenha mais fé ainda. Sabe por quê? Jesus Cristo, todas as vezes que Jesus curava, o que Jesus ele falava? A sua fé te curou. Jesus tinha fé ou não tinha, irmãos? Claro que Jesus tinha fé, né? Jesus era um homem de fé ou não era? Claro que Jesus ele era um homem de fé. Mas todas as vezes que ele curava, o que ele dizia? A sua fé te curou. Às vezes ele dizia também, seja feita conforme a sua fé. Às vezes ele falava, nem Israel eu vi tanta fé assim, eu vi tamanha fé assim. Então tá vendo a importância de quando nós recebemos a oração, nós termos fé? Irmãos, a sua fé te curou. Jesus não falou, não foi a minha fé que te curou. Jesus tinha fé. Mas ele não disse, não foi a minha fé que te curou, foi a sua fé que te curou. Tá vendo, irmãos? É um princípio importante e é algo que muitas vezes nós nem observamos, né? Mas é um princípio importante. Então, todas as vezes que você receber uma oração, é importante ter fé. Porque às vezes pode ser que o ministro esteja orando ali, pode ser que o ministro não esteja com tanta fé assim, irmãos. Então você toma posse. Você não dependa da fé dos outros, dependa da sua fé. Tá vendo o princípio importante? Não dependa da fé dos outros, irmãos, dependa da sua fé. Não dependa do azeite dos outros, dependa do seu azeite. E aqui fala também sobre perdão dos pecados. Porque além de Jesus querer curar o nosso corpo, ele quer curar a nossa alma dos pecados também. Irmãos, e a Bíblia fala confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Então, quando nós confessamos a Deus, nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos ao próximo, nós somos o quê? Curados. Às vezes vai ter pecados, irmãos, que nós vamos ter que confessar uns aos outros para sermos curados, irmãos. Pessoas da sua confiança, é claro. Você não vai sair falando da sua vida para qualquer um. Sempre que você tiver dificuldade de se libertar de algo, procure alguém para te ajudar. Procure alguém que te entenda, que te ame, que não vai te expor para ninguém. Alguém com sabedoria, alguém que não vai te julgar. Confesse suas culpas uns aos outros, que aí nós vamos ser curados. Tem libertação que a gente consegue mais fácil. Tem libertação que nós só conseguimos com ajuda. A ajuda é muito importante também. Amém? E aí Deus, ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça também. Deus, ele é fiel nas nossas vidas. Glória a Deus. Nós já vamos entrar aqui no tópico 2, mas antes eu queria falar aqui, irmãos, da origem das doenças. Nós temos basicamente aqui 3 tipos de doenças que eu quero falar com os irmãos. Isso é muito importante de aprender. 3 tipos de doenças nós temos aqui basicamente. A primeira são as doenças naturais que foram herdadas por causa do pecado. As doenças naturais que nós herdamos por causa que o pecado entrou no mundo. Os irmãos sabem que quando o pecado entrou no mundo, o homem era perfeito, né? O homem era saudável, era perfeito, tanto espiritualmente como fisicamente. Mas quando entrou o pecado no mundo, entrou a morte, entrou as doenças, entrou todo tipo de enfermidade.
O homem era para ser eterno, né? Na sua concepção original ali, o homem era eterno, irmãos. Mas pecou e a morte entrou. Deus ele falou que do dia que o homem comesse o fruto proibido, morreria. Nós vemos que o homem não morreu na hora. Mas as doenças entraram e com isso chegou o quê? A velhice, as dores, as enfermidades, né? Todo tipo de doença, todo tipo de praga entrou nessa terra também. Antigamente, os patriarcas, eles viviam mais tempo, né? 700, 800, 900 anos. Quando chegou o dilúvio, Deus ele limitou aquela idade ali, limitou a idade para 120 anos, né? Deus deu um limite ali para a idade de 120 anos na época do dilúvio, depois do dilúvio. Aí quando chegamos no Salmos 90 já diz ali que a idade aos poucos foi diminuindo, né? O tempo de vida do homem. Salmos 90 fala, o tempo da nossa vida é 70, é 80, o que passar disso é canseiro e enfado. Então vejam, irmãos, que nós passamos a viver menos, por causa das doenças, das enfermidades. Então veja, algumas doenças são naturais, que provém do pecado, irmãos. Nem toda doença é por causa do pecado, porque certa vez aquele cego de nascença ali, né, Jesus falou, nem ele nem os pais deles pecaram, ali é para que se manifeste a obra de Deus. Então nem toda doença é por causa do pecado, né, alguma doença específica. Mas nós vemos que a origem de toda enfermidade veio depois da queda, depois do pecado. Amém? Então, primeira origem que nós queremos falar aqui é as doenças de causas naturais. Existem as doenças também que são consequenciais. Pastor William, como assim doenças consequenciais? Existem doenças, irmãos, que são consequências de escolhas nossas. Consequências de atitudes, decisões e escolhas nossas. Por exemplo, se eu levar uma vida desregrada, dormir mal, comer mal, me alimentar mal, né? Se eu tiver vícios, bebida, cigarro, fatalmente eu vou ser mais propício a pegar doenças. Certamente eu vou adoecer mais. Pessoas que fumam, pessoas que bebem. A Bíblia fala lá das obras da carne. Obras da carne fala de bebedice e fala de glutonaria também. O que é glutonaria, irmãos? É comilança desenfreada, né? Desejos desenfreados. Comer demais também, comer mal. Assim como existe o pão nosso de cada dia, existe também o veneno nosso de cada dia, né? E as consequências não vêm na hora, vêm com o tempo. Então, como que nós podemos precaver dessas doenças? Boa noite de sono, boa alimentação e exercício físico. Então, essas doenças também são consequenciais, consequências de atitudes nossas. Agora, existem doenças também que são doenças espirituais. Eu vou ler um texto aqui para os irmãos para ficar de exemplo aqui. Olha só, as doenças espirituais, irmãos. Lucas capítulo 13, versículo 11, está aí na sua tela. Diz assim: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Então aqui está falando daquela mulher que tinha ali um espírito, irmãos, que a mantinha encurvada. Essa mulher ela andava encurvada há 18 anos. E aqui fala que era um espírito de enfermidade, olha só. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Então veja que essa doença é por causa de um espírito de enfermidade. Então essa doença ela é espiritual. Um exemplo também que nós podemos dar de doença que é por causa do pecado, porque nós falamos aqui de doença por causa do pecado, né? Um exemplo que nós podemos dar de doença por causa do pecado é daquele paralítico do tanque de Betesda. Aquele paralítico estava ali há 38 anos no tanque de Betesda. Jesus curou aquele paralítico. Depois Jesus voltou a se encontrar com aquele paralítico e Jesus falou assim, ó: vá e não peques mais para que não te aconteça algo pior. Essa doença ali é por causa de um pecado específico que ele tinha cometido. Porque a Bíblia fala: vá e não peques mais para que não te aconteça algo pior. Então essa foi por causa de pecado. Agora existem doenças que são coisas espirituais. Vou dar aqui mais um exemplo para os irmãos. Isaías 53. Vamos ler aqui, irmãos, que é muito importante. Isaías 53. Olha só, vou colocar aí na sua tela. Isaías 53, versículo 4 e 5. Diz assim, ó: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Está falando de enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ou seja, pecados, e moído por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aqui fala de enfermidades que Jesus cura. Mas que enfermidades são essas? É claro que nós podemos sim aplicar esse texto, irmãos, às enfermidades físicas. Nós podemos aplicar esse texto às enfermidades físicas. Mas no contexto desse livro de Isaías e desse texto, está falando de enfermidades que têm origens espirituais. Quer ver comigo? Vamos ler junto aqui uma passagem? Vou colocar para os irmãos. Olha só como aqui vai confirmar que essas enfermidades, irmãos, são consequências de coisas espirituais. Quando Isaías fala de enfermidades, nós podemos nos perguntar, que enfermidades são essas, pastor William? A que se referia o profeta Isaías quando falou dessas enfermidades? Aqui nós podemos ler em Isaías capítulo 1, a partir do versículo 13. Olha só, Isaías capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim, ó: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Aí olha só o que fala aqui no versículo 4. Ai, nação pecadora. Aqui está falando de quê? De pecado. Então se alguém perguntar, pastor William, que enfermidade é essa a que o profeta Isaías se referia? Essa enfermidade é a enfermidade, irmãos, que se chama pecado. Aqui diz, ó: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Aí olha o versículo 5. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está o quê? Enferma, e todo o coração fraco. Olha, irmãos, toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Então, que enfermidade que o profeta estava se referindo? A enfermidade que o profeta estava se referindo era o pecado. Então, nós podemos dizer que a maior de todas as enfermidades que existe, a pior de todas as enfermidades, a pior de toda doença, é o pecado. A pior doença que existe não é a AIDS, a pior doença que existe não é o câncer, a pior doença que existe não é o Covid, a pior doença que existe é o pecado. Porque não adianta eu ser curado de um câncer, não adianta eu ser curado de uma AIDS se eu não for curado do pecado. A cura que nós mais precisamos nas nossas vidas é a cura do pecado, irmãos. Muitas pessoas são curadas fisicamente, emocionalmente, sentimentalmente, mas às vezes não são curadas do pecado. O pecado é o maior perigo que nós temos nas nossas vidas. Não é a Covid, não é a dengue, não é nada disso. O maior perigo que nós corremos é a doença que se chama o pecado. E Jesus Cristo, ele se entregou lá na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nos curar dessa doença maligna que se chama pecado. Amém? Então, apesar de existir doenças naturais, que foram causadas na queda, doenças consequenciais, que são por causa das consequências daquilo que nós fazemos da nossa vida, existem doenças também espirituais. A questão das doenças espirituais, nós temos que ver, irmãos, alguma coisa que pode estar errado na nossa vida. Se nós vamos no médico, se nós oramos, se nós buscamos, mas ainda persistem essas doenças, nós temos que buscar, irmãos, entender melhor se existe alguma brecha na nossa vida, ou na vida da nossa família, ou na nossa casa, porque tem coisas que realmente são espirituais também. Amém? Glória a Deus. Dito isso, já vamos avançar, irmãos. O tópico 1 demorou mais um pouquinho, mas os outros vão ser um pouquinho mais rápido, em nome de Jesus. Olha só, tópico 2. Origem e consequências das doenças no mundo. Subtópico 1. As origens das doenças no Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediências de nossos primeiros pais, conforme relato em Gênesis 3. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Até aqui está tudo tranquilo, né? Nós já falamos muito bem disso no primeiro tópico, então nós já podemos avançar para o segundo tópico, que diz assim: a consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano.
O fato é que com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído. Isso aqui, né, nós já falamos também bem no primeiro tópico, né? Por isso que eu disse, né, que a gente ia demorar um pouquinho mais no primeiro tópico, mas o segundo seria mais rápido. Quando o pecado entrou no mundo, isso causou uma desordem. Isso causou uma desorganização, irmãos. As nossas células ficaram desorganizadas. Os nossos órgãos se desorganizaram, né, irmãos? A nossa genética se desorganizou toda. Porque o pecado, ele causa essa desorganização. Até mesmo na criação de Deus, o universo, as estrelas. A Bíblia fala, irmãos, que quando Jesus Cristo voltar, a Bíblia fala que esse mundo vai se acabar em fogo e que até as estrelas cairão dos céus. Os firmamentos serão abalados, as estrelas cairão. Veja que até o universo foi abalado, né? A natureza foi abalada. Hoje em dia nós convivemos com terremoto, com enchente. Deus, ele deu uma ordem para o mar não ultrapassar o limite da praia. Mas não é isso que acontece hoje em dia. Hoje em dia nós vemos que tem maremotos, tsunamis que alagam ali cidades e até países. Ah, pastor William, mas por que aconteceu isso se Deus deu uma ordem? Aconteceu porque assim como o homem desobedeceu, a natureza, nós podemos dizer que também se desorganizou. Até a natureza desobedeceu a Deus, desobedece a Deus hoje em dia. O mar não era para passar e já passa, né? Do limite da praia. Porque tudo foi desorganizado, irmãos. Tudo consequência do pecado. Então a nossa genética, as nossas células, nosso corpo também não funciona como era para funcionar. Tudo ficou desorganizado por causa do pecado. E aí o tempo de vida nosso também foi diminuído também. Amém? Glória a Deus? Dito isso, nós já podemos aqui prosseguir, né? Vamos prosseguir aqui para o subtópico 3 do tópico 2. Subtópico 3 fala da proliferação das doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existência, a física e a mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, a diabetes, o câncer, dentre outras, que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, a depressão, que gera suicídio, diversos outros transtornos e demências. Essas e outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com falta de fé, mas com zelo de quem é templo do Espírito Santo. Então, nós somos templos do Espírito Santo. Como templos do Espírito Santo, nós temos que cuidar da nossa saúde também, cuidar do nosso corpo. Esse negócio de, crente só tem que orar, crente só tem que orar. Não, irmãos. Crente tem que orar. Crente tem que fazer exercício físico também. Ou você acha que exercício físico é só pro ímpio? Ou você acha que é só o ímpio que tem que cuidar do seu corpo, da sua saúde? Exercício físico é pros cristãos também. O cristão tem que cuidar da sua mente, cuidar das suas emoções. Falamos disso um pouco lá no domingo, né? Cuidar da mente, cuidar das emoções. Existem doenças que são chamadas doenças psicossomáticas. Por que psicossomáticas? Psico que vem o quê? Da mente, do psicológico, né? E somáticas, soma vem de corpo. Somáticas é porque elas refletem no corpo. Tem doenças que nós sentimos no nosso corpo que começa na mente. Depressão, ansiedade, tristeza em excesso, né? Porque todos podemos sentir tristeza em algum momento, mas aquela tristeza que nunca para, tristeza em excesso, angústia que nunca para. Isso não é normal, irmãos, porque o fruto do Espírito é alegria, é paz, é gozo. Então tem doenças que começam onde? Na mente. Tem muitas pessoas que chegam a ceifar sua própria vida. Tem doenças também que a gente deixa entrar na nossa mente como forma de mal. O mal muitas vezes entra na nossa mente, se aloja no nosso coração. Por exemplo, inveja, ira, ódio, mágoa. Isso tudo entra pela nossa mente, começa na nossa mente, se aloja no coração. A Bíblia fala que do interior do coração do homem é que surgem as invejas, os ciúmes, as iras, as contendas, as dissensões. Isso sai de dentro e contamina todo o homem. Então tá vendo? Existem sim as doenças físicas, mas existe a doença também mental, que vem da mente, que vem da alma, porque a nossa alma é o centro das nossas emoções. Inveja
apodrece os ossos, como diz lá em Provérbios. Ódio, mágoa, isso também pode se tornar doença. Tem muitas pessoas que estão doentes porque não liberam perdão. Tem muitas pessoas que estão doentes porque inveja. Tem muitas pessoas que estão doentes porque desejam o mal do outro. Tem muitas pessoas que estão doentes porque não perdoam. E aí, não adianta, irmãos. Pode pedir oração, pode morrer de pedir oração, mas falta limpar o coração, limpar a mente, limpar as emoções, ser curada de sentimentos ruins. Tem doença que só vai ser curada quando a gente se libertar de sentimentos ruins das nossas vidas. Pecados não confessados, pecados ocultos também pode causar doença. Lá no Salmos 32, o salmista falou: enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos apodreceram. Pecados ocultos, pecados não confessados, gera doença também. Tá vendo como isso é sério? Nosso pastor Evaldo está aí também, né? Deus abençoe o pastor Evaldo, né? E toda a família também, em nome de Jesus. Então aqui também foi dito, aqui no finalzinho, ó, que nós temos que buscar, que não é errado buscar ajuda médica também não. Não é errado, irmãos, o crente buscar ajuda médica. O pastor, ele não pode ser inconsequente de chegar assim, ó, você tem que ter fé na cura, pode jogar todos os seus remédios fora. Não, irmãos. O pastor não pode ser inconsequente também não. É claro que nós temos que orar, temos que ter fé que Deus ele cura enfermidades, irmãos, que são impossíveis ao homem, que são impossíveis de remédio curar, que são impossíveis do médico ali trazer um tratamento para curar. Deus ele cura essas doenças impossíveis, mas as doenças que são possíveis, nós podemos sim buscar um médico, um tratamento médico. Nós podemos sim usar o remédio que o médico passa. Temos que ter cuidado, né? Porque hoje em dia os médicos também só sabem passar remédio. Muitas vezes exagera. Às vezes a pessoa começa a ficar dependente de remédio. Então você tem que crer que você não vai ser dependente de remédio. Mas quando você fazer um tratamento, que o médico passar ali um tratamento, faça direitinho também. Porque nós temos a ajuda dos céus, mas a ajuda da terra também. A Bíblia narra, né, um episódio. Aqui João 9, versículo 6 e versículo 7. Deixa eu ler essa passagem aqui para os irmãos, que vai ficar mais fácil de explicar aqui. Olha só, João 9, versículo 6 e versículo 7. Diz assim, ó. Tendo dito isto, versículo 6 já dá pra gente entender aqui, né? Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Olha só, irmãos. Cuspiu na terra. Onde que Jesus cuspiu? Na terra. E fez o quê? Fez um lodo com a saliva dele. E untou com o lodo os olhos do cego. E ele vai dizer que esse cego, ele foi curado. Então levaram o cego até Jesus. O que Jesus fez? Ele cuspiu na terra, fez ali um lodo e untou os olhos do cego, né? Com esse lodo, passou nos olhos do cego e o cego passou a enxergar. Então o que nós podemos aprender com isso? Ajuda da terra. Jesus ele cuspiu aonde? Na terra. Ajuda da terra. Ajuda dos céus, porque Jesus ele desceu dos céus, mas ajuda da terra também, porque Jesus ele usou recursos dessa terra. Então tá vendo que Deus ele não é contra os médicos? Quem foi usado por Deus para curar o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo ele foi espancado, né? Sofreu ali um espancamento muito forte. E quem foi usado por Deus para curar o apóstolo Paulo? O médico Lucas. Então nós podemos dizer, irmãos, que Deus ele usa o médico, Deus ele usa o remédio, mas quem cura é Deus, porque toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ele. E quem foi que deu sabedoria para os médicos? Foi o próprio Deus, né? Então, irmãos, não é errado também você buscar a ajuda da terra. Busque a ajuda dos céus, mas busque a ajuda da terra também. Às vezes tem pessoas que estão com transtornos psicológicos, que vai precisar de um psicólogo, que vai precisar ali de um terapeuta, que vai precisar de um conselheiro. Tem pessoas que precisam de psiquiatra também. Irmãos, a ajuda dos céus e a ajuda da terra também, amém? Creio que deu para entender direitinho, em nome de Jesus Cristo. E dito isso, já podemos passar para o nosso último tópico, que é o tópico 3. Nós falamos aqui das doenças, das causas das doenças, né? Origens das doenças, os tipos, né, de origens das doenças. Agora nós vamos falar da cura, né, meus irmãos? Nós podemos começar esse tópico dizendo o seguinte: Jesus ele não tem a cura. Jesus ele é a cura. Amém? É diferente. Não é que Jesus tem a cura. Jesus ele é a cura. Glória a Deus.
Vamos lá, tópico 3, Jesus Cristo cura sim. Subtópico 1, a cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando como poder curador. No deserto com Israel, ele atuou como médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Então veja que a questão da cura não apareceu só no Novo Testamento, com Jesus não. A cura aparece, Deus atuando em favor da cura do seu povo, desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus ele se revela como Jeová Rafá. Jeová Rafá significa o Deus que sara, em hebraico, O Deus que sara, Jeová Rafá. Amém? Então, desde o Antigo Testamento, Deus já tem esse propósito de estar curando o seu povo e trabalhando para o seu povo. No Antigo Testamento, Deus já era o médico dos médicos, e no Novo Testamento, ele se apresenta através do seu Filho, Jesus Cristo, como médico dos médicos também, e ele veio curar todos os doentes, Porque os sãos não precisam de médico. Glória a Deus. Vamos lá, subtópico 2, Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Irmãos, toda e qualquer enfermidade. De repente você pensa, você que está assistindo essa live, ou você que vai assistir, Pastor William, minha enfermidade maior é na sentimental, é na área sentimental. Irmãos, hoje nós vamos estar orando pela sua área sentimental. Pastor William, é na área emocional que eu preciso de cura. Pastor William, é na área física que eu preciso de cura. Irmãos, todas as áreas, Jesus Cristo, ele é capaz de curar. Nós vamos encerrar esse estudo orando por cura. E nós cremos que Deus, ele vai curar. Eu vou usar a minha fé, mas nós aprendemos aqui que é importante você usar a sua fé também. Você não pode depender da minha fé. Você dependa da sua fé que você vai receber a cura. Jesus Cristo, ele dizia, a sua fé te curou. Seja feita conforme a sua fé. Amém? Eu vou tomar posse da minha cura. E os irmãos também tomem posse das suas. Amém? Dito isso, vamos para o subtópico 3, para nós estarmos aqui encerrando. Subtópico 3 diz, o que podemos fazer para receber a cura divina? Olha só, irmãos, talvez você tenha dúvida, Pastor, o que eu tenho que fazer para receber a cura divina? Olha o que diz aqui a lição. Alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso, olha aqui, irmãos, os princípios para nós recebermos a cura. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar, a fé, É preciso confiar no poder de Jesus, a confiança, a fé, a confiança. A fé gera confiança, A confiança vem acompanhada ali da fé. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com azeite. Às vezes o irmão está doente lá na casa dele e não chama o pastor, não chama o presbítero, não chama o evangelista, não chama a pastora para estar orando, irmãos. Às vezes o pastor se sente constrangido, de estar se oferecendo. Eu vou lá na sua casa. Às vezes o pastor pode se sentir constrangido, irmãos, de oferecer para ir na sua casa. Então, quando estiver enfermo, não tenha constrangimento, Não tenha vergonha de chamar o pastor. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho a câmera para não ficar na frente aqui. Então, não tenha constrangimento de chamar o seu pastor também para orar, O pastor vai levar o óleo lá e a oração da fé curará os enfermos. Amém? Não fique doente na sua casa sem chamar, Então é preciso também sim confiar, crer em Deus, chamar os presbíteros para orarem também pela sua vida. E aqui continua, não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Então é necessário fé, confiança, é necessário também chamar os presbíteros, pedir socorro, pedir ajuda, mas é necessário também perseverar na fé e na oração. A perseverança. Nem sempre a cura vai vir na mesma hora. Se Deus tiver o propósito de curar na mesma hora, ele vai curar na mesma hora. Mas nem sempre ele vai curar na mesma hora. Eu dei o testemunho aqui no começo,
de uma cura que eu recebi. Nossa diaconisa Osmarina, né, está aí também. Deus abençoe a diaconisa e toda a família. Eu dei o testemunho de uma cura que eu recebi, mas essa cura, irmãos, não foi ali automática, não foi instantânea, não. Jesus Cristo, ele começou a me dar uma direção, ele começou a puxar minha orelha em algumas atitudes que eu tinha que tomar na minha vida também, mas aí eu recebi a cura. Ele falou comigo no mesmo dia, falou, vou eu curar a sua saúde. Falou no mesmo dia, mas foi um processo que eu tive que passar para ser curado. Muitas vezes nós vamos ter que passar pelo processo. Como eu falei, existem doenças naturais, consequências da queda, do pecado, doenças consequenciais, que são consequências de atitudes, de hábitos nossos que nós temos, e doenças espirituais. Nós temos que identificar, pedir para Deus para identificar qual a origem da doença que nós estamos enfrentando, da enfermidade que nós estamos enfrentando, para nós combatermos isso. Então chame também os pastores, né, para orar na sua casa. Nosso pastor Marcos Costa, né, tá aí também. Deus abençoe, evangelista Marcos. Deus abençoe o pastor. Qualquer hora vamos marcar aí de novo, viu, pastor? Uma agenda aí, quando o pastor tiver mais à vontade. Uma agenda para o pastor estar ministrando lá na igreja. Sempre foi uma bênção, né, quando o pastor vai lá. Palavra abençoada em nome de Jesus. Então é isso, irmãos. Identificar a causa dessa enfermidade. Quando nós estamos enfermos fisicamente, nós não temos que ir no médico para identificar a causa da nossa enfermidade, para nós tratarmos a enfermidade? Nossa não, né, irmãos? Do diabo. A enfermidade é do diabo. Mas nós não temos que identificar a causa da enfermidade para sermos tratados? Na nossa vida espiritual também é assim. Identificar a causa. Por que isso está persistindo? Por que essa doença está persistindo? Para nós podermos combater isso. E aqui termina dizendo, ó, não deixemos de perseverar na fé e na oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. No tempo de Deus ele vai fazer o milagre. Se ele quiser que seja na hora, vai ser na hora. Se ele quiser que seja um processo, vai ser o processo, mas nós vamos ser curados em nome de Jesus. E aqui diz, ó, finalmente não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Então por que você vai procurar o médico? Você vai procurar o médico para identificar a cura ou até mesmo para testificar o milagre. Às vezes você recebeu o milagre, mas é importante você receber o diagnóstico do médico. O médico olhar e falar, ó, a doença foi embora, você não tem mais nada. Eu quando era criança também eu recebi uma cura sim. Eu tinha sopro no coração, tinha febre reumática, tinha problema na garganta. Irmãos, eu tinha várias coisas. Eu era tão doente que quando eu tinha 6 anos de idade, o meu tamanho era de uma criança de 3 anos. Eu tive que tomar 240 comprimidos de AS e tive que tomar Bezentacil 600 de 20 em 20 dias durante vários anos da minha vida. Minha avó começou a me levar na casa da bênção e falou, Deus vai te curar. Eu tive fé, quando minha avó falou, eu acreditei, eu tive fé que eu ia ser curado. Chegou um tempo que eu mesmo parei de tomar injeção, minha mãe até me deu umas broncas, mas eu parei de ir, era para ir no médico, eu não ia mais, era para ir na farmácia tomar injeção, eu não ia mais. Quando ela descobria, já tinha passado, era dias e eu não tinha ido, porque às vezes eu tinha que ir com minha tia, né? Aí eu comecei a parar de ir, irmãos. Aí o que minha mãe fez? Minha mãe foi e me levou no médico. Quando minha mãe foi me levou no médico, o médico repetiu ali todos os exames, falou, não, seu filho não tem mais nada não. Seu filho está curado. E sabe qual era a previsão do médico? O médico falou assim, olha, ele vai ter que ficar tomando essas injeções na infância dele, vai ter que tomar na adolescência, vai entrar na fase adulta e vai ter que tomar essas injeções. Não pode parar. Olha o que o médico falava. Mas minha avó falou, Deus, ele vai te curar. Então, irmãos, o que vale não é o que sai da boca do médico. A última palavra é da boca do Senhor. É importante sim ouvir o diagnóstico médico ali, mas a última palavra quem dá é o Senhor. Porque às vezes o médico pode até desenganar uma pessoa, mas se Deus falar que vai viver, essa pessoa vai viver em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje Deus está fazendo uma obra sobrenatural na minha e na sua vida. Vamos para a conclusão dessa lição abençoada? A conclusão diz assim, ó, nesta lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus podemos orar uns pelos outros para que haja a experiência de cura divina. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Hoje nós vamos encerrar um pouquinho diferente. Nós vamos aqui fazer uma oração, mas eu vou colocar aqui um louvor, irmãos. Deixa eu só ver se eu acho ele aqui. Vou colocar aqui um louvor. Enquanto esse louvor toca,
você vai, em nome de Jesus, nós vamos orar e você vai tomar posse da sua cura nessa noite. Não importa se você está sofrendo uma enfermidade natural, uma enfermidade física, não importa se seja uma enfermidade psicológica, não importa se seja uma enfermidade sentimental, não importa se seja uma enfermidade emocional. Nessa noite, Jesus vai estar curando a sua vida. Glória a Deus. Nossa irmã Nilde, né, tá dizendo que o livro que ela ganhou é muito gratificante. Glória a Deus, irmã. Sabia que a irmã ia gostar, né? E é bênção do Senhor nas nossas vidas. Irmãos, vou colocar aqui um louvor, vamos encerrar com este louvor. E pela fé, você vai ser curado nessa noite. Não importa que área. Pela fé você vai ser curado. Pastor William, eu preciso de uma cura na família. Apresente sua família. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando nessa noite. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor. Meu Deus, nós aprendemos nessa noite que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a cura. Não é que Ele possui a cura, é que Ele é a cura. Nós aprendemos, Pai, que o nosso Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que apareceu curando todas as enfermidades, dando visão aos cegos, dando audição aos surdos, dando voz aos mudos, levantando os paralíticos e até mesmo, Pai, fazendo mortos ressuscitarem. É o mesmo Jesus que está conosco nesse estudo de hoje, Pai. Eu quero apresentar cada vida que acompanhou esse estudo, Pai. Cada vida que vai acompanhar esse estudo futuramente, Senhor. Seja no YouTube, seja no Facebook, Pai. Meu Deus, aonde chegar esse ensinamento, meu Deus, que essa vida que está nos ouvindo venha receber a sua cura. Seja na área emocional, sentimental, seja no psicológico, seja no mental, meu Deus, ou seja na área física, meu Pai. Que essa vida seja curada agora, em nome do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, Pai. Essas vidas que estão também apresentando os seus familiares, pessoas que estão doentes na sua casa, na sua família, Pai. Nós queremos ministrar a cura nessa noite, em nome de Jesus Cristo, já crendo na vitória e já crendo, Pai, em nome de Jesus, em testemunhos de cura nessa noite de hoje, Pai. E nós já te agradecemos, meu Deus. Nós já te damos a honra, o louvor e a glória. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Quem crê na vitória, quem crê no milagre, quem crê na sua cura, digite amém, irmãos, para receber a bênção, a vitória nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos, amém? Louvado é o nome do Senhor. Então te espero aqui no próximo estudo bíblico, que vai ter como tema, deixa eu só dar uma conferidinha aqui no próximo estudo, irmãos. Próximo estudo na terça-feira, a promessa de um coração novo. Amém? A promessa de um coração novo. Eu te espero aqui na próxima aula, semana que vem. Espero aqui também que você divulgue esse estudo bíblico para que mais e mais vidas venham ser alcançadas também. E nessa noite, irmãos, pela fé, seja curado em nome de Jesus.